Galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians fecha a preparação para a Libertadores no CT da seleção colombiana. O Timão faz único treino de preparação para enfrentar o Santa Fé em Bogotá, em busca de classificação para a próxima fase da competição continental. Vamos acompanhar aí. A gente vai começar a falar sobre Corinthians aqui, trazendo o nome de Memphis Depay. Acho que faz o quê? 24 horas, 48 horas que a gente não fala do Memphis Depay. Marina Buffon, boa noite. Conta qual é a situação médica do jogador e quando ele deve voltar a atuar. Conto sim, Michele. Boa noite para você, boa noite a todos novamente aqui que acompanham a gente no Gazeta Esportiva. Muita gente pensando que o Memphis viajaria com o Corinthians, com a delegação, para esse jogo contra o Independente Santa Fé amanhã. Não viajou, ficou aqui em São Paulo. Então a expectativa era de que ele jogasse no clássico contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, mas as informações que a gente conseguiu obter é de que o Departamento Médico do Corinthians e o próprio jogador estão dando uma esperada ali, talvez ele não seja relacionado para o clássico de domingo, ele que vem tratando desde o dia 22 de março, no jogo contra o Flamengo, uma lesão muscular na coxa, retardou um pouquinho o processo no mês passado e agora está para retornar, já está no processo final de transição, mas deve ser somente contra o Barra, no jogo da Copa do Brasil, no dia 14 de maio, na semana que vem, é que ele deve jogar por alguns minutos aí no time do Fernando Diniz. Inclusive o Memphis Depay ainda não jogou com o Diniz. Diniz chega só no início de abril. O Memphis está fora desde o dia 22 de março. Portanto, não joga amanhã, não viajou, não deve jogar no domingo contra o São Paulo, mas sim contra o Barra pela Copa do Brasil. Michele. Beleza, Má. Então, olha só, o Memphis Depay não joga desde o 22 de março, como a Marina disse, e não atuou ainda com o Fernando Diniz. Você acha que ele vai se encaixar bem com o estilo do Fernando Diniz? Oh, esquece, gente. Talvez se ele renovar contrato, mas nesse ano, não antes da joga Copa, mais? Esquece Memphis Depay. Olha com quem ele vai voltar. Contra o Barra, joguinho teta, mamãozinho no mel, entendeu? Mamãozinho de açúcar, né? Era melhor o Memphis já ter continuado lá na seleção da Holanda, porque ele está usando o Corinthians nesse momento para se preparar para a Copa do Mundo. Ele vai querer pegar um jogo embaçado com o São Paulo para voltar? Não, volta contra o Barra, né? Contra o Barra, aí movimenta um pouquinho e tal. Vou chegar inteiro na Copa do Mundo. Sabe, se eu fosse o Corinthians, Memphis, você vai continuar treinando aqui, você não joga mais esse ano com o Corinthians. Não precisa, não adianta. Para jogar contra o Barra, velho. Para jogar contra o Barra, precisa do Memphis? Precisa, não precisa, porque tá lá na zona de rebaixamento. Sim, exatamente. O Barra é Copa do Brasil, Michele. Não, mas é Copa do Brasil, zona de rebaixamento, Libertadores, tem que jogar. Mas aí, Garrafa, tem que ver o seguinte, né? O Fernando Diniz, ele fica sem saída, ele tem que colocar o Memphis, né? Não, claro, eu tô fazendo uma forma figurada. É o seguinte, Milé, o Corinthians já tem não que tem dar... alternativa. O Corinthians tem que dar ao Fernando Diniz, não é o Memphis para esses 4, 5 jogos que restam. É dar uma definição se ele permanece no Corinthians, pós-Copa do Mundo, para saber, o Diniz vai saber, ó, eu vou contar com o Memphis. Ou se eu não vou contar com o Memphis. Até porque tem uma janela da Copa, pós-Copa do Mundo que o Corinthians precisa já ter essa definição, se vai ao mercado ou não, né? Então tá claro e evidente que o Memphis está focado na Copa do Mundo. Eu não vejo assim, o Memphis vai melhorar, vai ajudar o Corinthians aí na briga pela zona do rebaixamento. Se fosse para ajudar, teria que enfrentar o São Paulo. Né? E aí? Mas vamos dizer que não tem condição. Vamos segurar contra o Barra. Contra o Barra é mais tranquilo. Infelizmente, Michele, nesse ano de Copa do Mundo, os jogadores, até porque o jogador, ele sabe de tudo que acontece no mundo do futebol. Os jogadores machucando na Europa, não indo mais para a Copa, quer dizer, então gera um temor do jogador, né? Então ele vai se resguardando, se poupando, esperando a convocação para a Copa. Mas você acha ele não vai se arriscar que corre o risco de, se ele não jogar, ele não ser convocado pela seleção da Holanda, pelo técnico? Não, eu acho que ele vai, como ele vai voltar contra o Barra, quer dizer, isso é suficiente para o treinador da seleção convocá-lo. Ou seja, o Memphis ele não está errado. Ele está pensando na Copa do Mundo. Sim. Ele está pensando na Copa do Mundo. Então essa preparação não é, ele volta contra o São Paulo. Não, a preparação pessoal. O primeiro jogo, quanto foi contra o Barra? Como é que foi? O Barra de Santa Catarina, não é? Quanto foi? Alguém lembra? Eu não lembro. O Corinthians ganhou. O Corinthians venceu. 1-0 o Corinthians. O Corinthians venceu. Então, é importante vencer agora também. Michele, porque aí garante a Copa do Brasil. Michele, até com um empate o Corinthians avança. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que nesse momento
momento, o Corinthians está precisando o quê? Foco no Campeonato Brasileiro. Então, se é para o Memphis a poder ajudar, seria contra o São Paulo. Então, não é contra o São Paulo? Está focado na Copa do Mundo? Continua a sua recuperação, joga lá contra o Barra. Quantos minutos você quer, Memphis? Você quer 15 minutos? Você quer 20? Você quer 35? Você quer a chave do vestiário? Garrafa, você também quer expor o jogador a um jogo de alta pressão, de alta intensidade, como um jogo contra o São Paulo. De repente, o atleta se machuca e não vai para a Copa. Então nem jogue, Michele. Nem jogue, Michele. O torcedor corintiano acho que está preocupado com o Corinthians, não com o Memphis, né? Claro. O torcedor corintiano está preocupado com o Corinthians, não com o Memphis, isso é claro. Mas é engraçado, Miller, o Paulinho não está entrando aos poucos no Palmeiras? Sim. Você já quer que o Memphis, o Paulinho 90 é outra minutos. Situação, Michele. O Paulinho veio de uma lesão. É 880, Garrafa, não, você. Não é isso, Michele. Não tem nada a ver. Não, Então, porque é o que parece, é 880. O Memphis tem que jogar 90. Não há comparação o Paulinho fica... O Memphis vai a uma Copa do Mundo. O Paulinho está tentando voltar a jogar futebol. São coisas muito distintas, Michele. Ele também se machucou. E a crítica não é o Memphis. Eu só estou dizendo o seguinte, o Corinthians precisa do Memphis no Campeonato Brasileiro. Ele não vai ajudar. Você fez uma crítica ao Memphis. Você está dizendo que ele tem que se sacrificar contra o São Paulo. Mas é o Corinthians, não é sacrificar, o Corinthians tem que se posicionar. Só que o Corinthians entregou a chave do vestiário para ele. Sim, ninguém está criticando. É ele que determina quando vai jogar. Não a é o dívida Diniz. com ele conta bastante. É isso, o Corinthians deve mais de 40 milhões e aí ele tem a chave do vestiário e fala, não, eu no São Paulo não. Ele nem pensou do rebaixamento. Eu poderia voltar, mas acho que eu vou com o Barra. Tá longe o rebaixamento ainda, Garrafa. Para. Tá longe. A bronca do Garrafa é que ele não tá... Eu tô tentando pensar com a cabeça do torcedor. Não, o Garrafa é complicado, viu, gente? Não tá fácil eu não sou fácil não, Michele. Contato direto com o repórter Thiago Salazar no CT da Barra Funda. Notícias do Corinthians. Marina, temos mais um capítulo na novela entre Timão, Tadjeres e Rodrigo Garro? Temos sim, Michele. Quem sabe é o último capítulo dessa história, né? O Corinthians tinha acertado com o Tadjeres a dívida ali de 42 milhões, que seria paga na última sexta-feira. No entanto, esse dinheiro não foi depositado na conta do Tadjeres. Tadjeres que está em contato com os dirigentes do Corinthians desde o início do ano. A gente vem trazendo aqui no Gazeta Esportiva atualizações sempre muito recentes desse caso. E soubemos hoje, a apuração da TV Gazeta, é que o Corinthians vai ter até o dia 15 de maio, ou seja, semana que vem, para pagar esse montante ao Tadjeres. Se pagar, tudo certo, nada será feito, a dívida vai ser quitada pelo meia Rodrigo Garro, que chegou ao Corinthians em 2024. Esse valor já estava ultrapassado, quase chegando aos 50 milhões de reais, mas eles entraram num acordo aí de cerca de 42 milhões de reais. Agora, se o Corinthians não pagar até o dia 15 de maio, aí sim o Tadjeres vai à FIFA e o Corinthians vai poder sofrer um novo transfer ban. É claro que o Timão vai correr contra o tempo aí para conseguir juntar esse montante, fez um empréstimo ali junto ao Outfield para conseguir pagar o Tadjeres diretamente. Vamos ver se até o dia 15, então, o Corinthians consegue quitar de vez essa dívida e acabar com essa novela, Michele. Bom, então não até essa sexta, até a outra sexta, dia 15 de maio, tem um respiro para conseguir 42 milhões. Você conseguiria 42 milhões até a próxima sexta, 15 de maio? Hoje caiu a grana aí, mas está tudo certinho, pá. Os boletins estão todos pagos aí. 42 milhões, mas nenhum hein? Quero ver como é que vai tamanho. tirar esse coelho da cartola. Até o dia 15? Até dia 15. Você consegue 42 milhões? Corinthians não. Com seus contatos, você tem muitos contatos. Complicado, né? Situação difícil. Pessoal, a gente vai... E como eu trouxe a informação do Mantuan, que o Corinthians tem interesse no Mantuan, só que a minha informação é na temperatura certa. O Corinthians foi lá, fez uma consulta a elenco, né, que é a empresa que gerencia, administra, né, a carreira do Gustavo Mantuan, para saber se existe a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Pela primeira vez, o Corinthians recebeu uma informação de que o Mantuan está com vontade de voltar ao futebol brasileiro. O Corinthians, claro, sempre é a primeira opção dele. Não quer dizer que ele não vai jogar em outro clube, tá, gente? Esquece isso. Mas das outras vezes em que o Corinthians consultou o Mantuan, já recebeu de cara que ele não ia voltar. O problema é que o Zenit quer vender o jogador para o futebol europeu, lá na Europa mesmo, né? Ele quer fazer um negócio lá para ganhar uma graninha. E o Zenit não tem muito interesse, né, em emprestá-lo para o futebol brasileiro ou liberá-lo. Enfim, aí hoje surgiu uma informação, confesso que eu não sei de onde veio, de que o Corinthians poderia oferecer o Guinegão, né, enfim, algum outro jogador para o Dieguinho, algum outro jogador em troca, né, pelo
pelo Gustavo Mantuan. Falei com uma fonte importante do Corinthians que também negou, falou que não tem interesse de fazer esse tipo de troca e que o Corinthians visa ganhar um dinheiro na venda do Guinegão, visa ganhar uma grana vendendo seus jogadores. Então, para o Corinthians hoje fazer esse tipo de troca não compensa muito, porque o Corinthians acredita também que no meio do ano possa vender o Guinegão, o Dieguinho, enfim, outros jogadores. Então, a ideia do Corinthians está vender os seus jovens e não usá-los como moeda de troca no meio do ano. Moeda de troca só se for Alex Santana, Pedro Raul, foi isso que me passaram. Os mais jovens, o Corinthians prioriza a venda, então não faria esse tipo de troca com o Zenit no momento. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala o que você acha disso, sempre respeitando a apuração de todos. Eu tenho que falar isso porque a falta de respeito na internet é muito grande, eu não estou aqui para ser o dono da verdade, apenas para fazer o meu trabalho. Comente aqui embaixo e deixe o seu like. É isso, gente. Vamos falar do Corinthians então, porque o Corinthians também entra em campo, mas este é amanhã, pela fase de grupos da Libertadores contra o Santa Fé, né? O Corinthians que tá ali bombando na Copa Libertadores, e jogo 9h30 da noite, transmissão Globo e Paramount Plus. Fábio Lázaro chega com a gente para contar, né? O que Fernando Diniz está pensando para esse jogo. Talvez ele tenha que poupar alguém, mas enfim, fato é que quer manter essa campanha na Copa Libertadores, porque vem com 100% de aproveitamento, com 3 vitórias. Não é, Lázaro, meu amigo? Tudo bem contigo? É isso, Lu. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Pedro, eu de PVC, para todo mundo que acompanha, o nosso de primeira. O Corinthians que pode se classificar matematicamente caso vença o Santa Fé, caso empate, aí vai ter que esperar quinta-feira, o Peñarol não pode vencer o time do Platense. O fato é que o Corinthians, 100% de aproveitamento, tem grandes chances de garantir já a classificação às oitavas de final nessa rodada, nesse meio de semana, e seria ali fatalmente o primeiro time brasileiro a garantir a classificação. O Wilton está falando... Ô, Valentim. Vamos organizar. Lázaro estava falando, entrou o GC de Valentim Furlan, me chamou a atenção e eu fiquei completamente confusa aqui. Vamos colocar o GC certinho, que é Fábio Lázaro e não Valentim Furlan. Até porque o Valentim tá numa braveza hoje, Lázaro. Eu acho que você tá um pouquinho mais tranquilo que o Valentim. Não, eu falo isso. Se eu sou Valentim Furlan, então valeu, falou. Acabou a participação. Ele não vai falar mais nada, né? Porque o Valentim tá bravo que só, gente. Eu tô aqui. Fica aí. Pode falar à vontade, viu, Lázaro? Vamos lá, Lázaro, voltando aqui, que eu juro pra você, desculpa, eu prestei atenção em nada que você falou, meu amigo. Você tava falando dos desfalques do Coringão, não é isso? Não, na verdade, eu tava falando sobre a possibilidade do Corinthians se classificar. Então tá. Classificar, e essa é uma situação que é muito possível, porque o Corinthians hoje tem 3 vitórias em 3 jogos, são 9 pontos. O Peñarol e o Santa Fé tem 1 ponto cada. Então, se o Corinthians vencer o Santa Fé, já está matematicamente classificado. Se empatar, aí vai esperar na quinta-feira, jogam Platense e Peñarol, e aí o Peñarol não pode vencer. E aí é uma situação, até porque o jogo é na Argentina, o Platense começando bem essa Libertadores. Então, assim, ainda que o Corinthians não vença o Santa Fé, apenas empate, ainda tem grandes chances de se classificar nessa rodada, nesse meio de semana. Agora, uma vitória já está garantido ali, é Zé Fini. Corinthians é classificado matematicamente, ainda não definido se primeiro e segundo lugar, mas já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Tá tranquila essa classificação, né? Aliás, não sei se todo mundo esperava essa campanha do Corinthians, eu confesso que não, mas está dando muito bom aí na Libertadores. O corintiano mais otimista esperava 3 vitórias, as 3 por 2-0. E se vencer hoje, garantir matematicamente essa classificação é importante também para o Corinthians, porque precisará dar muita atenção ao Brasileirão, né? Na zona do rebaixamento, o Corinthians tem que cumprir no Campeonato Brasileiro. Então, já garantir a classificação na Libertadores, dá um respiro para o time cuidar disso, a tabela do Brasileirão. Pois é, né? Aí dá, né? Ele consegue administrar, a gente está falando de administrar o elenco no caso do Palmeiras, né? No caso do Corinthians, aí tem essa possibilidade, embora o Fernando Diniz não goste muito de mexer no time, mas depois do último jogo mesmo ele falou, vamos ver como é que os jogadores estão, né? Tem que avaliar aí toda essa questão do controle de carga, Pedro.
É porque ao contrário também do Palmeiras, o Corinthians tem menos elenco, né? A administração é mais delicada, mas o Diniz ele tem uma habilidade única de exigir do elenco sem causar aí tantas lesões, né? A passagem dele pelo São Paulo foi muito marcada por isso, foi o último momento no qual o São Paulo não conviveu ali com grandes lesões, embora o sistema do Diniz exija bastante dos jogadores, ele sabe aí dosar isso a equipe dele de preparação. Ô, PVC, é um jogo que traz alguma preocupação pro Corinthians na Colômbia? Eu acho que traz, porque é sempre difícil jogar com o Santa Fé, né? Porque tem altitude, mas assim, eu acho que o Corinthians está jogando o que jogou semana passada, aquilo que a gente falou um pouco ontem. Acho que a gente está num momento de intransigência muito grande e de pouca percepção do que está fazendo falta pré-temporada. É justo criticar quando joga mal, como jogou mal contra o Mirassol? Claro que é. Mas é bom a gente tentar entender sobre as razões de ter jogado mal. Por que um time com 7 titulares iguais era a Holanda de 74 no primeiro tempo contra o Peñarol e jogou pedrinha contra o Mirassol? 2 dias depois, o elenco está cansado, o elenco não teve pré-temporada, então é justificável? Não, é para jogar bem. Mas a gente está entendendo o que está acontecendo com todos. Ontem a torcida do Flamengo estava furiosa, a torcida do Corinthians estava nervosa, a torcida do Palmeiras estava inconformada. Cara, os times estão tentando jogar o que dá para jogar. Eu acho que não é um jogo fácil, mas o Corinthians jogando o que jogou contra o Peñarol, ganha do Santa Fé. Luísa, a título de informação, o Corinthians entende, né, essa questão de planejamento do elenco em relação ao Corinthians, justamente como o Fernando Diniz ele tem uma visão diferente do Dorival em relação à gestão do elenco. Ele quer contar com os melhores jogadores quase todos os jogos. O Dorival já tinha uma questão de preservar para determinadas partidas, ter o melhor em determinados jogos, priorizar ali competições. A Libertadores era uma prioridade. O Diniz já não faz isso. A questão é que para esse jogo ele vai ter um grande número de desfalques, né? Não viajaram, né, para a Colômbia. O Choca, que já está um tempo no DM. O Charles, que já está um tempo no DM. Não são titulares, mas compõem elenco. O Alex Santana não foi inscrito ainda para Libertadores. Você não tem ali o Vitinho, que teve um problema no último fim de semana, não viajou. E você também tem o Alan, que o Alan tem uma condição genética, já que impedia ele no Flamengo de jogar jogos à altitude. Lá em Bogotá são 2.600 metros de altitude, então ele foi preservado dessa partida. E o Memphis. Então, só que eu contabilizei 7 desfalques, o que muda bastante a configuração do elenco. O André volta, porque não jogou contra o Mirassol, também não joga contra o São Paulo, mas na Libertadores está tudo ok. Não tem esse retorno do André, mas, por outro lado, tem ali a ausência de 7 jogadores, sendo que alguns ali, Alan, é visto como uma espécie de 12º jogador do elenco do Corinthians, o Vitinho ocasionalmente entra, e principalmente o Memphis, que o Diniz ainda não contou. Pois é, né? São muitos aí, né? Que os muitos desfalques são 7 e também tem esse retorno desses jogadores, né? Que o Lázaro está trazendo pra gente. O Gustavo Henrique, né? Que é uma peça bem importante, Mateuzinho, André, Carrilho, enfim. Se ele perde por um lado, por outro, né, ele também ganha aí alguns jogadores que não estavam nesse jogo, nessa derrota para o Mirassol, que acabou ficando muito marcada ali, especialmente ali no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou muito mal. E esse jogo ainda está reverberando, né, Lázaro? Porque deixou o Corinthians numa situação bem complicada. A gente pode até ver a tabela ali de novo, mas o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, né? O Santos está ali na 16ª, então acabou se saindo melhor nessa rodada aí, depois do empate com o Palmeiras em relação ao Corinthians. E o Corinthians saiu muito na bronca com a arbitragem, reclamando bastante. Foi a CBF, Lázaro, o que está rolando por lá? Então o Corinthians não quer deixar passar aí tudo que rolou nesse fim de semana, não. Não só não quer, como não deixou. Ontem teve a reunião da comissão de arbitragem da CBF e o Corinthians mandou o Mauro da Silva, né? O pessoal conhece até como Mauro Van Basten, foi jogador do Corinthians na década de 90, é observador técnico do Corinthians, e ele participou dessa reunião como representante do Corinthians e levou as reivindicações do Corinthians. Fatalmente, quem participaria dessa reunião seria ou Marcelo Paz ou até mesmo o Júlio César, mas o Corinthians fez uma maratona, né? Deixou
Mirassol logo depois do jogo, pegou avião, dormiu no CT Joaquim Grava, fez um regenerativo e ontem mesmo já viajou para a Colômbia por conta dos efeitos da altitude. Então o Corinthians, ao invés de viajar na véspera do jogo, decidiu viajar 2 dias antes, já está em Bogotá. Então, como estava em trânsito, aí o Mauro da Silva foi que representou o Corinthians. A informação que eu tenho é que todas as reivindicações que o Marcelo Paz apresentou na zona mista depois do jogo contra o Mirassol, que é a questão dos critérios, o lance da expulsão, que na visão do Corinthians não era um lance para VAR, que o jogador, o Edson Carioca, correu o risco, ali assumiu o risco ao entrar no carrinho com os 2 pés. Inclusive, isso foi um ponto batido muito fortemente. Tá? O Corinthians entende que era sim pro Edson Carioca ser expulso. O Corinthians entende que não foi pênalti no Bidu e foi falta clamorosa, erro claro e manifesto na falta na origem do segundo gol. Além da reclamação sobre a ausência de critérios do Superior Tribunal Superior Tribunal de Justiça Desportiva em relação às punições de reclamações de arbitragem, porque o Hugo Souza pegou 2 jogos, depois foi revertido para 1 em relação à reclamação contra o Palmeiras, e que outros jogadores reclamaram e foram absolvidos pelo STJD. Então foram as reivindicações levadas pelo Corinthians através do Mauro ontem na reunião da Comissão de Arbitragem da CBF. Pedro, faz sentido formalizar uma reclamação? É mais uma vez, né, os personagens do futebol reclamando da arbitragem? É um trabalho de bastidor, né, que ele acaba valendo para o clube mostrar que está lá, que está em cima, está de olho. Claro que a gente não vai ter mudanças, né, nos critérios, a gente tem erros de arbitragem no Brasil. Para todos os clubes, a gente tem todos os clubes grandes se sentindo injustiçados em um ou outro momento. A gente tem essa pressão de bastidor, mas é natural, é a cultura do futebol brasileiro. Eu não acho que isso traga muito resultado imediato, resultado concreto, mas isso todos os clubes fazem. E o clube que não faz, hoje ele é cobrado pela sua própria torcida, né? Cadê o bastidor? Cadê mandar alguém lá na CBF para reclamar? Então é mais do mesmo que o Corinthians está fazendo. É isso, né? Falando em bastidor, ontem teve votação. O técnico Fernando Diniz deverá repetir uma escalação já utilizada em compromissos anteriores para o jogo do Corinthians contra o Santa Fé, da Colômbia, válido pela Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30, no El Campín. Depois de desembarcar em Bogotá, de madrugada, pelo horário brasileiro, o elenco treinou no centro de treinamento da Federação Colombiana de Futebol na tarde desta terça-feira. Foi a única atividade que o técnico Fernando Diniz conseguiu fazer com os prováveis titulares após a derrota por 2-1 para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. Na manhã de segunda-feira, no CT Joaquim Grava, os jogadores fizeram um trabalho regenerativo. Só os não relacionados e os que jogaram poucos minutos no Maião estiveram em campo. O provável Corinthians para enfrentar o Santa Fé tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Jesse Linger e Yuri Alberto. O Timão viajou para Bogotá com um desfalque de última hora. O meio-campista Alan tem uma condição genética chamada traço falcêmico e, por precaução médica, não pode jogar na altitude. Bogotá fica a 2.600 metros acima do nível do mar. O atacante Memphis Depay também não acompanhou a delegação. Apesar de já ter iniciado a transição física após lesão muscular na coxa direita, o holandês continua sem condições de jogo. Memphis desfalca o Corinthians desde 22 de março, quando sentiu a lesão em uma partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já são 10 jogos de ausência. Também estão fora o atacante Vitinho, com dores no quadril, o zagueiro João Pedro Choca, com dores no pubis, e o volante Charles, com lesão no calcanhar direito. O atacante Kaique e o lateral esquerdo Hugo, que passaram por cirurgias, são outras ausências. O meia Alex Santana não está inscrito na Libertadores. Invicto e líder do Grupo E, com 3 vitórias por 2-0, o Corinthians busca contra o Santa Fé a classificação antecipada para a próxima fase.
Em caso de vitória, o Timão garante vaga nas oitavas de final.